Eu quero agora trazer você para o capítulo 1 de João. Eu não me lembro se foi a segunda ou terceira mensagem desta série, que eu falei desse versículo aqui. Você vai lembrar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é um versículo que a gente recita de cor, né? Que vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra virou gente e habitou entre nós. Sabe que no grego, casa é oikos. Oikos. Até uma curiosidade, falei aqui de manhã, a palavra economia, nomos significa lei. Oikonomos é a lei da casa. Economia, ao pé da letra, é a lei da casa. Como é que as coisas funcionam aqui? A economia não é só a respeito do dinheiro, também a gente fala muito na vida política, social sobre isso, né? Tem mais grego na nossa vida do que você possa imaginar, na nossa língua portuguesa. Mas oikos significa casa. Oikel é a palavra padrão quando se usa para falar de habitação e para morar. Oikos é casa. Então nós temos katoikel, ekatoikel, enoikel, que são preposições ligadas ao verbo, tudo ligado à habitação. No Novo Testamento a gente encontra esses verbos. O verbo meno também, que é permanecer, também é traduzido em algumas situações como morar, habitar. Então nós temos alguns verbos que falam sobre, ele morou, ele habitou, ele viveu ali por um tempo. Mas aqui nesse texto, e eu disse isso quando eu fiz essa segunda ou terceira mensagem, não é esse verbo que é utilizado por João para falar que Jesus habitou entre nós. Ele usa o verbo skeno. E o verbo skeno é um verbo muito peculiar. É o verbo utilizado no grego para falar sobre montar uma tenda. Acampar. Vamos acampar? Tem um camping na praia, não sei o quê. Eu vou lá e eu vou armar a minha tenda. E eu vou ficar ali por uma semana, por 5 dias, por um fim de semana. Se fosse na língua grega, nós diríamos que nós vamos lá para habitar. É o verbo skeno. Isso aqui é uma coisa muito bonita de João. João, quando escreve isso, ele está se referindo a esse período. O período em que Deus armou a sua tenda entre os homens. E aqui tem uma curiosidade, não sei se você sabia. Mas o acampamento de Israel, no deserto, era um acampamento organizado. Você encontra isso na lei, livro de Levítico, a respeito do acampamento de Israel. Eu até fui ler e estudar para ver se eu não ia me enganar. O tabernáculo era o templo, ele ficava no centro do acampamento. O centro do acampamento era o tabernáculo. E todas as tribos, com todas as suas tendas, se acampavam de frente para o tabernáculo e ao redor dele. Judá era a tribo que ficava em frente à porta, Zebulon e Isacar ao seu lado, de frente para o tabernáculo. Se fosse aqui, por exemplo, o povo que está lá seria Naftali, Dan e Azer, todos de frente para a lateral do tabernáculo. No fundo, seria Manassés, Efraim e Benjamim, de frente para a parte anterior do tabernáculo. E depois, quem estaria aqui, desse lado, seriam Simeon, Ruben e Gade. Assim, as 12 tribos olhavam para o tabernáculo. Isso tinha um significado muito grande, de que o Senhor, que habitava o tabernáculo, estava no centro da vida do seu povo. Para onde o povo iria, o que aquele povo faria, as decisões que eles tomariam, estavam ligadas à vontade do Senhor. Dentro do tabernáculo você tinha o lugar santo, onde os sacrifícios aconteciam. E havia também o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E ali havia a Arca da Aliança, que era o receptáculo da representação de Deus na terra. Sobre ela o propiciatório com os querubins, onde ele fazia o sacrifício uma vez por ano sobre aquela arca. E dentro dela
a vara de Arão que floresceu, que representava a autoridade de Deus, o maná, que representava o alimento de Deus, e as tábuas da lei, que traziam a vontade e a direção de Deus. Portanto, o tabernáculo no meio do acampamento era sinônimo de que toda essa gente tem um porquê de ser como são, de pensar como pensam, de ir para onde vão, de fazer o que fazem, porque Deus está no coração do seu povo. E aí João vem dizer que nós vimos a sua glória, porque Ele habitou entre nós, porque Ele montou um tabernáculo no nosso meio, porque Ele veio para ser o Deus que nós esperávamos no Messias, para que toda a nação olhasse para Ele. Se toda a nação entendia que aquela direção seria espiritual e não uma direção econômica, política, administrativa, a gente não sabe. Sabe que talvez a maioria pensasse assim. Mas Ele vinha para ser o sinal de uma nova vida. E João está usando essa figura de montar a tenda no meio do povo, para que essa figura também voltasse à cabeça dessas pessoas, quando ele diz, e vimos a sua glória, Ele habitou entre nós, Ele se fez carne e montou a tenda no nosso meio. E quem lesse ou ouvisse essa frase diria, por que João está querendo dizer? Está querendo dizer que nós temos uma outra tenda aqui com a gente, que nós temos uma outra coisa aqui conosco. Eu dei o nome da mensagem de hoje, uma tenda estranha no nosso acampamento. Quando você for assistir no YouTube, esse é o tema. Tem uma tenda estranha no nosso acampamento. Para o povo de Deus, o templo era o lugar onde Deus estava. No caso aqui, o tabernáculo. O sacerdote era o representante de Deus no meio do povo. O sacrifício era a maneira através da qual o povo se relacionava com Deus e a bênção de Deus voltava ao povo. E o sábado era o dia de descanso, onde todos e tudo se voltava para Deus. Algo interessante quando Jesus se manifesta entre nós. Ele diz que o templo ele vai destruir e reconstruir em 3 dias, e ele falava sobre o seu corpo. Portanto, o templo não é mais um lugar, senão o próprio Cristo que habita entre nós.